Fala, galera! Ontem à noite, o presidente Mário Bittencourt participou do programa No Mundo da Bola. Até anotei aqui para não esquecer, da TV Brasil. E falou lá sobre diversos assuntos. Falou sobre a Liga, falou sobre SAF, falou sobre estádio. E aí vai ter um vídeo posterior a esse aqui, que eu vou trazer um trechozinho lá que o Mário falou. Deu-lhe uma cutucada no Vasco, falando sobre a administração do Maracanã. E falou sobre diversos assuntos. Nesse vídeo aqui, eu achei interessante e fiz aqui o corte para trazer para vocês, para quem não teve a oportunidade de assistir, do Mário falando sobre as pretensões do Fluminense para 2023, tá? E também sobre o ano de 2013. O que teria acontecido com o Flamengo se a Portuguesa não perdesse aqueles pontos, viu? Eu nunca tinha visto o Mário falar sobre isso da forma que ele falou. Então eu considero bem relevante e vou trazer aqui para vocês, tá? Só queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Se você puder ser membro, nosso clube de membros está atingindo aí o número recorde de participantes. Essa semana eu vou fazer o sorteio de 2 prêmios aqui, inclusive uma camisa oficial do Fluminense para os membros do canal. Então eu peço que você participe, se você quiser, se você puder, é claro. Mas o importante é você se inscrever, porque a gente está com aquela meta de 100 mil inscritos o mais rápido possível, então eu preciso da tua inscrição, tá legal? Vamos lá, vamos começar vendo aí o trecho que o Mário fala sobre as metas do Fluminense para 2023. Quais são as metas do Fluminense para 2023? Porque hoje em dia a meta também é financeira, não só esportiva. O que o Fluminense ambiciona? Chegar aonde no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores? Olha, eu acho que a gente tem que buscar fazer um ano de 2023 melhor do que aquele que a gente fez em 2022. A gente tem que buscar o bicampeonato estadual, a gente tem que buscar o título da Libertadores, que é algo que a gente, enfim, quer muito, que a gente precisa muito, o nosso torcedor precisa muito, né, ter essa alegria, a gente quer muito dar essa alegria ao nosso torcedor. A gente precisa buscar a briga pelo título brasileiro, que eu acho que por alguns motivos que aconteceram ao longo do ano de 2022, a gente acabou não conseguindo chegar na reta final disputando o título, mas durante algum período a gente disputou o título. Então a gente tem que buscar melhorar, fazer um ano de 2023 melhor, buscar o título da Copa do Brasil, que a gente ficou entre os 4 também, enfim, fazer um ano de 23 melhor do que de 22, buscando além do bicampeonato carioca outros títulos maiores, enfim, mais robustos, mais sólidos, que é o que a nossa torcida anseia e é o que nós estamos trabalhando. Enfim, o resultado a gente não controla, a gente controla o planejamento, enfim, manter os salários em dia, como a gente está conseguindo já há praticamente 3 anos, e, enfim, fazer com que a roda gire no sentido de que o Fluminense possa continuar vencedor como sempre foi. Tá vendo aí, galera? Ele falou que 2023 tem que ser melhor do que 2022, então vai muito de... É a mesma fala, eu falei que vai de encontro, não vai de encontro, né? É a mesma coisa que eu falei algumas lives atrás aqui do canal, o pessoal me perguntando qual era a minha expectativa para 2023. E aí eu fui pontuando, né? A colocação que nós ficamos nos campeonatos em 2022 e que esse ano, com o investimento, com o elenco que a gente tem que no mínimo superar o que a gente conseguiu ano passado. Não é tão fácil assim, falando de Copa do Brasil e Brasileiro, né? Afinal de contas, Copa do Brasil, semifinal, ou seja, ir mais longe, o Fluminense vai ter que chegar na final. E Campeonato Brasileiro, ficamos em terceiro. Então o Fluminense vai ter que ser vice-campeão ou campeão. Nas competições sul-americanas, aí a gente pode superar e com certeza vai superar, porque a nossa participação foi horrorosa, né? Vamos assistir agora o trechinho que o Mário fala, pelo menos que eu tenha visto, pela primeira vez, dessa forma que ele falou aí, sobre aquele caso da Portuguesa, Flamengo, Fluminense, que aconteceu lá em 2013. Vamos acompanhar. Você falou agora há pouco sobre o seu lado como advogado. Em 2013, exatamente há 10 anos, você que já trabalhava no clube, despontou ainda mais naquele caso envolvendo a Portuguesa e o Everton. 10 anos depois, como é que você avalia? O que aconteceu ali? O que você acha que aconteceu? Um grande erro, um grande equívoco do departamento jurídico interno da Portuguesa, porque não sei se você sabe muito bem como funciona, mas normalmente os advogados que atuam no STJD são advogados contratados e tem um departamento jurídico interno. Eu atuei assim muitos anos na minha vida, tem mais de 20 anos que eu atuei no STJD, né? E falo isso porque 3 anos antes, né, já havia acontecido um caso semelhante no STJD, mas que foi um caso
que não foi emblemático, porque não foi na última rodada, né, de uma situação idêntica, onde o advogado passou a informação para o jurídico interno numa sexta-feira à noite. O jurídico interno já tinha fechado, não pegaram o resultado, o jogador acabou jogando no domingo, que foi um caso do Grêmio Barueri, um jogador que foi escalado contra o Flamengo no domingo. O caso da Portuguesa é idêntico, assim, há um erro. O advogado que fez a tribuna ali passou o resultado para dentro do jurídico interno. O jurídico interno... E vejam que curioso, naquele mesmo dia foram jogados o Everton e o Gilberto, centroavante. Que jogou depois no Bahia, enfim, no Vasco. Está no Cruzeiro hoje. Exatamente, ele mesmo, que é um grande jogador, diga-se de passagem. Né? E aí, o advogado tentou o efeito suspensivo do Gilberto, né? E não havia tentado do Everton. E quando passou a informação de que o efeito suspensivo do Gilberto tinha sido concedido, do Everton não, porque não tinha sido requerido, inclusive. Enfim, há um erro grosseiro do departamento jurídico da Portuguesa, isso já comprovado, inclusive por ações do advogado externo contra a Portuguesa, enfim, onde ele acabou vencendo essa ação na Justiça Comum. Se falou muita besteira na época, mas o que aconteceu foram 2 erros, na verdade, que a gente só fala da Portuguesa, mas teve um erro do departamento jurídico do Flamengo, ao escalar o André Santos equivocadamente também na última rodada contra o Cruzeiro. Com entendimento errado. É importante as pessoas lembrarem que tanto a Portuguesa quanto o Flamengo perderam os pontos e que se a Portuguesa não tivesse escalado o Everton irregularmente, quem teria caído era o Flamengo. Era o Flamengo. Tá? Então, assim, se você olhar a tabela... O Flamengo sabia, mas achou que a punição era para outra competição. Na verdade, era a questão dos 2 cartões amarelos, que era uma questão pacífica, né? Assim, não tinha nenhuma dúvida tecnicamente, falo isso como advogado da área, de que não poderia ter jogado. Houve a determinação do cumprimento no Campeonato Brasileiro, havia uma expulsão na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que antigamente cumpria na Copa do Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, o departamento jurídico da época do Flamengo, né, comete um equívoco ao escalar o André Santos no sábado e o jogador da Portuguesa é escalado. Eu sempre faço questão de lembrar isso, porque se não tivesse ocorrido o Everton no domingo, a pontuação, se você olhar lá, buscar a pontuação do Campeonato Brasileiro, após a perda de ponto, o Flamengo termina abaixo do Fluminense. Então, assim, houve esses 2 equívocos, eu tenho convicção de que foram 2 erros acontecidos na mesma rodada. Infelizmente, na última rodada, o Fluminense nada mais fez naquele momento que entrar como terceiro interessado e defender os seus direitos, porque vocês que são da imprensa esportiva sabem que havia um movimento, uma comoção no sentido de que, o Fluminense... enfim, entrou na justiça e etc, etc. O Fluminense jamais entrou na justiça, o Fluminense apenas entrou como terceiro interessado e o julgamento foi tecnicamente, tanto é verdade, que eu não sei se vocês sabem, mas ambos os resultados, tanto da Portuguesa quanto do Flamengo, foi 5-0 em primeira instância e 9 na segunda. Então foram 14 votos em ambos os processos, sem nenhum voto contrário divergente. Galera, o Mário não poupou palavras, né? E deixou claro, daquele jeitão dele lá, gosto aqui sempre de relembrar que o Fluminense ficou na frente do Flamengo na classificação, né? Se a Portuguesa não tivesse perdido os pontos, o rebaixado era quem? Pois é. Achei muito interessante esses dois trechos desse programa No Mundo da Bola da TV Brasil, que o Mário participou, e resolvi trazer aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para o máximo de amigos possível. Tá legal? Fique com Deus, pessoal. Forte abraço e saudações tricolores.